A paz do Senhor para os irmãos, aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Mais uma vez eu falaria a respeito de mãos, né? Sabemos que as mãos é um membro do corpo a qual Deus nos concedeu. Aleluia, mãos essas que podem acariciar, que podem sentir, mãos essas que podem bater, agredir, mãos essas que podem roubar, mãos essas que podem trapacear, mãos essas que podem, louvado seja Deus, levar o homem à perdição. Todavia, as mãos também são importantes, porque nela podemos fazer os melhores poemas, nelas podemos escrever, aleluia, muitos livros através das mãos. Ninguém escreve, aleluia, com o cotovelo. Alguns dizem que escrevem com as mãos, porém, os livros são escritos com as mãos. Louvado seja Deus. E muitos livros foram escritos através das mãos, inclusive a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi escrita por 40 homens durante 1500 anos. Louvado seja Deus. Homens que não se viam, não se conheciam, louvado em épocas diferentes, homens incapacitados, homens que não tinham muito conhecimento, homens que não tinham muito estudo, porém Deus inspirou para poder escrever a Escritura para nós. Louvado seja Deus. Essas palavras, elas foram guardadas, aleluia, durante muitos e muitos anos, aleluia, pela Igreja Católica, sim, porque até então a Bíblia, as Escrituras, elas somente podiam ser lidas pelos sacerdotes. Louvado seja Deus. Aleluia, mesmo assim, as missas eram em latim e ninguém conseguia entender o significado. Louvado seja a maioria do povo da Idade Média, eram povos ignorantes, então não tinha muita cultura. Para ele, que falasse, era o que era aceito. Então a crendice, louvado seja Deus, a superstição, invadia a mente das pessoas. E com isso, milhões de pessoas foram enganadas pela religião vigente, no caso, a religião católica romana, certo? E fazendo com que muitos fossem jogados às fogueiras, né? Para ser queimados durante a Inquisição. E vamos ver, muitas coisas foram feitas em nome da fé, em nome de Deus. Só que Deus não estava nesse negócio. O nosso Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia. Certamente, lógico, existem momentos que é necessária a guerra. Louvado seja Deus. Mas, enfim, algumas atrocidades foram cometidas em nome da fé, fazendo com que, aleluia, o Evangelho, aquilo que poderia ser a manifestação do poder de Deus, foi altamente modificado, ou diria até mesmo, né, introduzido encobertamente através de heresias que levam à perdição. Porque você juntar a verdade com mentiras, você acaba, aleluia, colocando sobre as pessoas um jugo, fazendo com que elas venham se perder. A Bíblia diz, aleluia, que há escribas e fariseus sentados na cadeira de Moisés, ou seja, pessoas que conhecem a verdade, porém distorcem ela a seu bel prazer, para enriquecer, para poder de alguma maneira satisfazer o seu ego, né? Se querem de todas as maneiras serem reconhecidas como os mestres, como reis, né? Aleluia, como pessoas que vêm ter honra diante dos homens, porém diante do Senhor, aleluia, está nu, cego e miserável. Essa é a posição da pessoa que não tem intimidade com Deus, que não busca a presença, que não busca se revestir, que não busca viver uma vida, viver aquilo que fala, né? Porque você falar mentir, continuar mentindo, você dizer que não é para roubar e ficar roubando, dizer que não é para enganar e ficar enganando, louvado seja Deus. Certamente, um dia você vai ter que se ver com Deus. Todos teremos que comparecer perante o tribunal do Senhor. Todos teremos que comparecer ao grande trono branco, no qual serão abertos os livros, o livro da vida, aleluia, e aquele que não foi escrito no livro da vida será lançado no fogo, aleluia, no inferno, ou melhor, no lago da segunda morte, né? No lago de fogo, que é a segunda morte, é a separação eterna de Deus. E certamente é um dia de muita tristeza e angústia para essas pessoas que não viram. Porém, continuando a respeito das mãos, as mãos são importantíssimas para podermos até mesmo se comunicar. As pessoas que são mudas e surdas se comunicam através dos sinais das mãos. Observe que as mãos são muito importantes. Os 10 mandamentos, para quem não sabe, foi o próprio Deus que escreveu com seus dedos. Louvado seja Deus, entregou a Moisés para entregar ao povo de Israel. Aleluia. Todavia, Jesus nunca escreveu um livro. Mas é mencionado que o Senhor, em 2 vezes, ele escreve. A primeira, os 10 mandamentos. E a segunda, para trazer um juízo sobre um homem, a qual afrontou ao Senhor. Louvado seja Deus. Sabemos da história de Nabucodonosor, um grande rei que invadiu Israel, louvado seja Deus, Jerusalém, tomou os utensílios,
aleluia, reais, levou para a Babilônia. Louvado seja Deus. Profecia que foi se cumpriu, aleluia, a qual o povo de Israel havia abandonado os costumes, havia abandonado, aleluia, a adoração ao Senhor nosso Deus e tinha se desviado, tinha, aleluia, colocado o seu coração, aleluia, não em Deus, mas sim nos balins, nos baals, aleluia, fazendo com que a adoração do Senhor viesse a ficar em segundo plano, colocando a sua fé, aleluia, em coisas que não convém, buscando para cada um viver sua vida e se afastando do Senhor cada dia mais e mais. Os sacerdotes, sem autoridade, sem virtude do Senhor, não conseguiam mais levar o homem ao arrependimento, porque através de ritos, através de rituais, não conseguiam transmitir a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Salvador. Aleluia. Certamente o Senhor Deus tinha por obrigação, colocar esses sacerdotes, ou melhor, que eu gostaria que esse sacerdócio despertasse e exortasse o povo a buscar o verdadeiro arrependimento. Essa é a função do sacerdote, levar o povo ao Senhor, levar o povo à adoração, buscar um arrependimento genuíno, porque esse tem a obrigação, a incumbência, de oferecer sacrifícios ao Senhor e recebeu da parte de Deus a sua palavra. Todavia, o povo, esses sacerdotes se afastaram e fizeram com que a mão do Senhor, a ira de Deus, viesse a ser levada junto ao povo. O povo sofreu por causa do pecado dos sacerdotes e por causa dos pecados deles mesmos, que viviam uma vida totalmente distante daquilo que Deus queria. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor invade, aleluia, o templo, leva os templos, aleluia, os tesouros reais e faz com que, aleluia, as jovens, as moças foram levadas para servir em Jerusalém. Os mais belos, os mais jovens também foram levados para servir ao rei. A Bíblia fala que esse rei Nabucodonosor recebe de Deus um castigo, aleluia, porque se exaltou o seu coração e se ensoberbeceu. E a Bíblia fala que esse rei, ele viveu 7 anos como animal, cresceram os seus pelos do seu corpo, cresceu suas unhas, e sua mente ficou totalmente atribulada, de modo que ele ficou andando de quatro, como se fosse um animal entre a relva, já não reconhecia pai, não reconhecia mãe, o seu reino foi deixado de lado. E a Bíblia diz que depois de 7 anos, ele voltou a si, reconheceu ao Senhor, aleluia, o seu pecado, reconheceu o seu erro e voltou a si e reconheceu que só há um único Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Nabucodonosor morreu e deixou um filho chamado Beltesazar, que foi aquele, aleluia, que foi orientado a respeitar o Deus de Israel. Porém, Beltesazar, ele simplesmente esqueceu, não quis levar a sério os conselhos do seu pai. Aleluia, com a morte do seu pai, tudo aquilo que ele ensinou foi morto com ele. Começou a servir outros deuses, começou a honrar os deuses da Babilônia. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que os tesouros da casa real, os tesouros que estavam no templo do Senhor em Jerusalém, ele mandou pegar, aleluia, as taças para poder servir o vinho. Isso se encontra no livro de Daniel, no capítulo 5, que nos diz assim: ora, o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse dele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homens e escreviam defronte do castizal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte das mãos que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um ao outro. Louvado seja Deus. O rei Nabucodonosor, quando pega as taças reais, os utensílios reais, louvado seja Deus, que estavam no templo do Senhor para oferecer, para tomar vinho, e engana Deus aos seus convidados, afrontou o Deus de Israel. Aqueles utensílios que eram sagrados, que eram separados para poder estar dentro do templo do Senhor, estavam sendo, aleluia,
usado de maneira inadequada por pessoas que serviam a outros deuses. Isso foi uma afronta ao nosso Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus, aleluia, envia uma mão que escrevia na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, louvado seja Deus. Algo que fez com que aquele homem imediatamente voltasse à sanidade, perdesse o efeito do álcool e viesse um temor e um pavor no seu coração. De modo que ele chama os astrólogos, aleluia, os adivinhos, todos aqueles que estivessem dentro, para poder decifrar o significado daquela mensagem. A festa ali acabou, porque já não tinha mais vontade alguma, o rei, de se alegrar, porque o pavor e o medo e o terror se apoderaram dele. Louvado seja Deus. O medo, aleluia, é necessário às vezes para poder corrigir alguém que está distante do Senhor. O medo é necessário para que a pessoa venha temer o Deus de Israel. Muitas vezes o amor é importante, sim. O medo, a Bíblia fala, servir a Deus com amor e com tremor. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas é fogo consumidor. Não deixará o justo por inocente, nem o inocente por justo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é necessário que nós tenhamos vigilância no que nós estamos fazendo. O rei, aleluia, cometeu um sacrilégio, porque tomou os utensílios aleluia, que pertenciam à casa do Senhor, para servirem a deuses que são de pedra, de madeira, aleluia, de bronze, de ouro, que não são, na verdade, tem nome de Deus, mas não são. O único Deus é o nosso Deus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Criador de todo o universo. O Jesus, o Senhor, Ele é o nosso Senhor e o único verdadeiro Deus. A Ele devemos honra, louvor e exaltação, porquanto necessário é você tomar uma posição diante de Deus, reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. Não se prostre diante de imagens, não se prostre em outros deuses que não são. Aleluia, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam. Aleluia, e tornam-se semelhantes a eles, todos aqueles que o cultuam, que o adoram. Aleluia, embora possa aparecer a imagem de Jesus, a imagem da mãe de Jesus, não são de maneira nenhuma, e nem podem interceder por nós. Somente Jesus pode. E nosso Deus está em todos os lugares, perto daqueles que o invocam, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. A sentença do Senhor foi através de uma mão. Que mão é essa que está à tua frente? Que mão é essa que te chama? Te chama para você orar? Que mão é essa que te chama para você ler a palavra? Que mão é essa que te chama para a igreja? Que mão é essa que tem te despertado pela madrugada? Louvado seja Deus. Eu creio que a mão de Deus está sobre a sua vida, te chamando, querendo te segurar, para que você venha tomar uma decisão de aceitar essa mão para direcionar a sua vida. Essa mão que te aconselha, essa mão que te sustenta, essa mão que faz com que você venha, louvado seja Deus, a se apoiar, porque muitas das vezes precisamos de uma mão amiga, de um bom conselho, de uma boa direção, porque senão a nossa tendência é cada dia nos afundarmos mais. Segura na mão de Deus e vai. Assim já dizia o hino, né? As águas do mar da vida quiserem te afrontar, segura na mão de Deus e vai. E é verdade, é necessário segurar na mão do Senhor e ir. Segura na mão do Senhor, siga até o fim, não desista, carregue sua cruz, rejeite as ofertas, as oferendas do diabo, seja um fiel, aleluia, instrumento na mão do Senhor. Queira que Deus venha te usar como instrumento na mão dele. Não permita que o Senhor venha a te julgar e te condenar. Não seja condenado juntamente com os ímpios. Seja alguém a qual Deus tem uma missão a cumprir. Aleluia. Receba essa missão do Senhor. Receba da parte de Deus o livramento. Receba da parte de Deus a restauração. Receba da parte de Deus a libertação. Receba da parte de Deus o renovo espiritual. Receba da parte de Deus esta aliança que o seu Deus está agora te colocando nas suas mãos. Aliança essa que faz com que você venha ter compromisso com as coisas do Senhor. E venha fazer você um instrumento na mão de Deus. Seja homem, seja mulher, aleluia, que tenha compromisso com Deus. Passe, aleluia, a relevar o Evangelho do nosso Senhor Jesus a todos os cantos dessa terra, na escola, no seu colégio, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, seja luz e seja sal dessa terra. Louvado seja Deus. Daniel é introduzido na presença do rei e traz a sentença do rei. E aquele rei, ele ficou muito feliz porque Daniel traduziu aquela sentença. Quis coroá-lo com ouro e com prata. Louvado seja Deus. Deus deu sabedoria a Daniel para traduzir aquela mensagem divina que estava escrita na parede.
Somente os que são espirituais discernem as coisas espirituais. Não queira consultar, aleluia, aqueles que não têm acesso ao céu para poder orientar a sua vida. Pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não pertencem à igreja do Senhor Jesus. Não queira se aconselhar com tais pessoas. Vigie, tome posição, se afaste das pessoas que não te levam a Deus. E o Senhor Jesus certamente trará sobre você a luz do Evangelho. Fará com que as trevas venham a ser dissipadas, que as escamas dos seus olhos venham cair. E você venha assim, se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal. Aleluia, louvado seja Deus. Dê um like, compartilhe essa mensagem. E certamente muitas almas serão alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.